únicas exigências que a Bíblia faz, está no Espírito, está na verdade, eu recebo o teu louvor, eu recebo a sua adoração. Eu aceito a tua oração se for em Espírito e em verdade. Se você anda na minha presença, se você está em sintonia comigo, se você tem comunhão comigo, anda comigo, é meu amigo, faz aquilo que eu mando, abre a tua boca que eu recebo o teu louvor. Eu estou desafinado, eu recebo da mesma maneira. Eu não sei cantar, vai cantar, eu recebo da mesma maneira. E assim que Deus faz. Abraão se propôs a adorar a Deus, se propôs a reviver a sua vida espiritual. Ele reviveu a sua dependência de Deus. Você vai ver aqui no versículo desse texto que fala assim, que Abraão invocou o nome do Senhor. Ele clamou pela ajuda de Deus. Ele se colocou à dependência de Deus. Meus queridos, sem Deus nós nada somos. Jesus dizia, sem mim nada podeis fazer. As nossas realizações sem Jesus são meras realizações, mas com Cristo elas são prenúncios e declarações de vitória. Tudo aquilo que você faz com Cristo vem recheado de alegria e de uma sensação de vitória. Quando Salomão ele construiu o templo de Jerusalém, todo coberto de ouro, decorado, cheio de aparatos, de estátuas, de serafins, enfim, um lugar muito bonito. E a Bíblia diz assim, que para o fim de tudo aquilo, na inauguração daquela festividade, ele colocou todas as coisas no seu lugar, tudo organizado, e ele fez uma oração. E depois da oração, ele fez o que mais precisava fazer, é colocar a arca de Deus no seu devido lugar. Porque sem aquela arca que representava a presença de Deus, aquilo era um mero edifício, era um mero prédio como tantos outros. Mas aquela arca é o que fazia a diferença. Por quê? Porque ela representava Deus, representava a presença de Deus. E diz a Bíblia que quando Salomão entregou aquele templo a Deus, consagrou, e os sacerdotes levaram a arca para dentro daquele local, e ele fez a entrega daquele local para Deus. A glória de Deus entrou dentro daquele ambiente, a glória, a presença de Deus tomou conta daquele lugar, e foi tão grande a glória de Deus, que sacerdote, sumo sacerdote, ninguém conseguia ficar em pé. Todos aqueles que se atreviam a entrar ali dentro, caíram no chão, de tamanha era a glória de Deus. Por quê? Porque aquele lugar era um lugar de adoração, e Deus habitaria naquele local. Sabe o que Deus falou para Abraão? A partir de agora, os meus ouvidos vão estar voltados para esse lugar. Qualquer pessoa no mundo inteiro que fizer uma oração voltada para esse lugar, eu vou ouvir e responder a oração dele. Porque eu tomo essa casa como a minha casa, como casa de oração. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Eu venho aqui para dizer para você que nesse lugar não é diferente. Se nós fizermos dessa casa uma casa de oração, a glória, a presença de Deus vai tomar conta desse lugar. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Precisamos reviver a nossa vida espiritual. Nos lembramos do tempo que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e éramos como criança que sonhava. Nós precisamos voltar a isso. Diga ao Senhor: Senhor, torna-me dar a alegria da minha salvação. Você nota que Davi não pedia salvação, ele sabia o que era ter salvação, e sabia o que era ter alegria e não ter alegria. Eu sou salvo, mas eu perdi a alegria da minha salvação. E Senhor, torna-me dar a alegria da minha salvação. E essa alegria vem com a presença do Espírito Santo, inundando o nosso coração e as nossas vidas. É o momento, é o tempo de revivermos essas verdades espirituais, voltarmos aos princípios, aos lugares que nós deixamos de estar. Ele reviveu a dependência de Deus, ele reviveu a sua dedicação a Deus. Qualquer razão que levou Abraão a se afastar de Deus, agora estava resolvido. Ele volta, ele, a sua fazenda, a sua família, todos estavam de volta na presença do Senhor. Que coisa maravilhosa é quando nós nos propomos a estar diante de Deus. Deus está falando conosco essa noite. Se você hoje ouvir a minha voz,
Não endureça o vosso coração. Vamos voltar à presença de Deus. Esse texto tem duas frases, uma no versículo 3 e uma no versículo 4. Duas frases que sugerem muitas verdades.